Até que, nesse tempo que a gente vive hoje, tempo difícil, mais uma vez, a força da violência se mostra de forma clara e, sobretudo, nos chama a atenção a indiferença, a frieza, a distância de muitos em relação ao que acontece aqui tão pertinho da gente. Nós vamos assistir agora uma reportagem que foi ao ar essa semana, quinta-feira, dia 28. Quinta ou quarta, dia 28. No Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, sobre o caso do pedreiro Amarildo, lá da Rocinha. A tortura pode parecer algo antigo, pode parecer. Vamos assistir. O Bom Dia Rio traz agora revelações exclusivas sobre o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza na unidade de polícia pacificadora da Rocinha. Durante mais de 3 meses, 4 PMs mulheres esconderam o que testemunharam na UPP no dia 14 de julho. Depois da prisão de parte dos policiais envolvidos no caso, elas criaram coragem para falar o que viram e ouviram naquela noite. No final, elas desabaram, choraram mesmo, né? E todas falaram a mesma coisa. Hoje, depois de muitos meses, eu vou conseguir dormir. O Bom Dia Rio teve acesso aos relatos das 4 policiais militares e revela com exclusividade o que elas viram e ouviram na noite em que Amarildo de Souza foi torturado e morto, e como foram obrigadas a agir para que provas fossem ocultadas. Uma das soldados conta que estava dentro da UPP quando ouviu gritos de dor e pedidos de socorro vindos de trás da unidade. Ela diz que foi até a parte da frente da sala e tapou os ouvidos para não ouvir mais o que estava acontecendo. Ela concluiu que um homem estava sendo torturado e falou para as 2 colegas: "Isso não se faz nem com um animal." De acordo com a policial, a tortura durou cerca de 40 minutos. Aí tudo ficou em silêncio e ela então ouviu risos. A violência contra Amarildo aconteceu atrás destes contêineres que servem de base à UPP da Rocinha. Depois da tortura, o local foi transformado num depósito para atrapalhar a investigação. De acordo com o Ministério Público, a farsa se manteve por 3 meses e contou com uma outra estratégia, coordenada pelo Major Edson Santos, o então comandante da UPP. Outra soldado afirma que o major fez uma reunião com os policiais na presença de um advogado. Segundo ela, foi como um pré-depoimento. Todos foram orientados sobre o que deveriam dizer para os investigadores. Segundo a testemunha, depois do depoimento, o major quis saber o que ela tinha dito. O advogado contou para o major que ela havia falado demais e que o major Edson perguntou: "Falou demais o quê?" O tom era esse, de orientação, entenda-se determinação. Essas imagens inéditas mostram uma dessas reuniões numa calçada no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, o homem de gravata é o advogado dos policiais. É como se fosse assim, lavagem cerebral. As policiais que colaboraram com as investigações têm pouca experiência e ficavam encarregadas do serviço administrativo. São PMs que só deram tiros na academia, em treinamentos, e que nunca prenderam ninguém. O sentimento era assim, o uniforme delas. Se estão fazendo isso com aquela pessoa, se a gente for fazer alguma coisa, o que vão fazer com a gente? Né? Porque lá fora nós temos vários homens armados, todos superiores hierárquicos. As soldados dizem que foram obrigadas pelos superiores a ficar dentro da sede junto com outros colegas de farda. Todo mundo ouvindo o que estava acontecendo, assim, uma óbvia tortura ali, e aí a Raquel fala: com esse barulho não dá para trabalhar. Não é assim, o que está acontecendo, alguém está sendo torturado. Não, com esse barulho não dá para trabalhar. Raquel de Souza Peixoto pertence ao grupo de 25 policiais militares réus no caso Amarildo. Uma outra policial denunciada, a soldado Thaís Rodrigues Guzmão, contou que o major Edson deu uma ordem para o tenente Luiz Felipe de Medeiros, então subcomandante da UPP, também preso. Medeiros, vai até lá e resolve isso aí. Nenhum deles demonstrou surpresa com o que estava acontecendo atrás do container.
Segundo a policial, o tenente Medeiros passou a fazer perguntas ao homem junto com os outros colegas. Depois de identificar a participação do tenente Medeiros na sessão de tortura, a soldado Thaís contou ter recebido ordens do major Edson Santos para vir até aqui, ao Parque Ecológico da Rocinha, que fica bem ao lado da sede da UPP. A missão dela? Apagar as luzes dessa área. Segundo Thaís, ela permaneceu neste local por mais de 2 horas. Alegou não querer mais ouvir as agressões. Thaís disse ainda ter ficado no Parque Ecológico com 3 PMs à paisana, que não informaram o que faziam ali. Nesse intervalo de tempo, de acordo com o depoimento de um outro policial, PMs da UPP retiraram por um vão no telhado o que se assemelhava a um corpo. Este vídeo exclusivo do Bom Dia Rio mostra essa área. A soldado Thaís afirmou que, quando estava no Parque Ecológico, se surpreendeu ao ver o Major Edson e 5 policiais descendo do alto da mata. Numa das buscas feitas pela Divisão de Homicídios na Rocinha, cães farejadores latiram muito numa determinada área, o que faz investigadores suspeitarem de que o corpo de Amarildo possa ter ficado algum tempo enterrado ali e que mais tarde foi levado para fora da comunidade. Uma outra policial contou aos promotores que logo após a sessão de tortura do ajudante de pedreiro, perguntou ao soldado Douglas Roberto Vital: "E aí, Vital, tudo bem?" E ele fala: "Agora estou bem, estou aliviado." Esta semana, os investigadores desvendaram como foi a participação de cada PM no caso. Mas ainda resta saber onde está o corpo de Amarildo. Esse mistério vai sendo desvendado. Bom, agora não parece distante mais, né? Menos de 6 meses atrás, mais um inocente é conduzido aos porões, torturado barbaramente durante toda uma noite, e o seu corpo simplesmente desaparece. Na cidade do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do país, a cidade que vai sediar as Olimpíadas daqui a alguns anos. A morte de um inocente. Pensamos na morte de Jesus, que foi precedida de uma tortura, na morte do Frei Tito, que foi precedida de muitas torturas, e na morte do pedreiro Amarildo. Há em comum entre essas 3 histórias, além da violência oficial, porque quem pratica a violência ele não é um bandido, não é um marginal, não é um fora da lei, é o Estado. Contra Jesus, contra o Frei Tito e contra o pedreiro Amarildo, quase nosso vizinho aqui. Os 3 morrem, então pagam muito caro, porque incomodavam de alguma forma a quem queria manter uma rede de interesses ali ainda presente e sustentá-la com o preço da violência e da injustiça. E essas poderiam ser, para a gente, nos dias de hoje, notícias tristes. Apenas. Morreram. Morreu Jesus, morreu o Frei Tito, morreu o Amarildo. Só que a Bíblia nos narra, irmãos, que Jesus ressuscitou, que ele venceu a força da morte, que a força da vida, portanto, foi maior do que a força da morte. A Bíblia nos narra que Deus tirou Jesus da morte, aquela rocha do sepulcro rolou, e que, de alguma forma, essa mensagem chocava o Império Romano, que tinha tirado sua vida. Olha, vocês podem tirar a vida dele, mas ele vai ressuscitar. E essa precisa ser para nós hoje uma boa nova de esperança, porque ainda hoje a memória do Frei Tito ela é celebrada, ainda hoje a memória do Amarildo é celebrada, estão aí os 25 PMs presos. Isso significa dizer que se a gente acredita, que se a gente insiste, que se a gente vai à luta, que se a gente se compadece realmente da morte de um inocente, que essa morte não é em vão. Não é
envelhecida como um número, como uma memória, como uma saudade do passado. Então a gente precisa hoje, ao celebrar esse momento de ceia, ao compartilharmos do pão e do vinho, termos em mente não só a morte daquele inocente 2000 anos atrás, mas sobretudo a sua ressurreição, a sua mensagem de insistência, a sua mensagem que se faz presente hoje no meio de nós, a mensagem de Jesus ressurreto. E aí a gente olha para pouco tempo atrás, olha para a vida do Freitito, olha para a vida do marido e diz assim: eles também estão presentes. Presentes aqui, como memória dos injustiçados, como memória dos inocentes mortos, como memória daqueles que ressurgem para insistir que um tempo novo é urgente, que um tempo novo é extremamente necessário e que nós, como igreja, somos portadores dessa boa notícia. Um tempo novo é possível, mas se continuarmos a ignorar essas histórias, se acharmos que essas histórias não devem estar na pauta dos nossos discursos religiosos, não devem estar no centro das nossas preocupações, não devem estar, quem sabe, nem na televisão. Se acharmos e continuarmos insistindo na ideia de que é preciso falar de outras coisas, deixar essas coisas de lado, tudo isso vai continuar acontecendo. Mais cenas como essas virão, mais fatos como esses vão surgir, e aí a gente precisa orar muito para que Deus nos livre, que não sejamos vítimas dessa violência.